Fala, Caveira, beleza? Professor Paulo Cancinara trazendo para vocês mais uma aula e sendo o bloco agora que encerra a parte de direitos e garantias fundamentais. Vamos falar agora sobre os partidos políticos. Artigo 17 da Constituição traz as principais disposições sobre os partidos políticos. Feito, é muito importante que você esteja com a Constituição aí, vai ver um pouco mais de leitura nessa aula da minha parte, porque é uma parte mais complicada de compreensão por parte do aluno. Então, eu vou ler com você, eu vou destrinchar o que os parágrafos do artigo 17 traz para a gente, perfeito? Então é o seguinte, esteja com a Constituição do seu lado, esteja com o material do Caveiras aí do seu lado, que vai dar tudo certo. Vamos pegar só um bloco para a gente desenrolar toda a parte de direitos políticos, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, meu Instagram é esse aqui, tá bom? Opa. Meu Instagram é esse aqui. Professor Paulo França. Qualquer dúvida que você tiver acerca dessa aula, me manda uma mensagem lá. Tá bom, professor Paulo França. Feito? Não vá para a sua prova com dúvida. Vai ser uma aula um pouquinho mais, vai ter um pouco de leitura, tá bom? Eu vou trazer aqui uma introdução bastante proveitosa para a gente acerca dos partidos políticos. Simbora. Artigo 17. Caput. É livre. Esses 4 institutos que eu vou trazer para vocês. A criação, a fusão, a incorporação e extinção de partidos políticos. Ou seja, pode haver a criação, eu posso juntar 2 partidos políticos, eu posso extinguir partidos políticos. Feito? E isso é livre. Perfeito? Qualquer pessoa pode registrar um partido político. Perfeito? Porém, existem algumas regras, alguns preceitos que a gente tem que observar acerca disso aí. Vem comigo. Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Observe estes preceitos. Primeiro, caráter nacional. O que isso significa, professor? Se houver a criação de um partido político, esse partido político deve ter caráter nacional. Não existe um partido político só de um estado, por exemplo, como Goiás, não existe. Não existe um partido político apenas para uma cidade. Todo e qualquer partido político deve ter caráter nacional. Feito bastante observação disso aí. Esse é o primeiro preceito que a Constituição traz para a gente. Segundo preceito, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Ou seja, país que não seja o Brasil não pode financiar um partido político aqui do Brasil. Por quê? Porque isso seria como se houvesse uma subordinação do Brasil por parte para outros países. Isso não pode acontecer, perfeito? Outros países não podem se envolver dentro dos partidos políticos presentes no nosso país, perfeito? Eles não podem financiar ou custear campanhas eleitorais ou custear qualquer atividade que envolve as eleições, que envolve os partidos políticos, perfeito? Não pode haver intervenção de um outro país, perfeito? Terceiro preceito fundamental, prestação de contas à justiça eleitoral. O que isso significa? Todo partido político tem um estatuto, ele tem um regimento que traz a diretriz daquele partido. E esse estatuto do partido tem que ser registrado lá na Justiça Eleitoral, lá no TRE, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito? Ou seja, todo partido político se submete à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito? Se atente bastante a isso aí. E em todo o regimento interno, todo o estatuto de um partido político tem que ser registrado lá no TSE, onde o partido político tem subordinação. Perfeito? Preceito 4º, inciso 4º. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Existem leis que trazem algumas diretrizes acerca do funcionamento dos partidos políticos.
uma lei geral que regulamenta isso. E todos os partidos políticos devem seguir essa respectiva lei. Perfeito? É uma lei que não está no nosso edital, então a gente não vai entrar muito nesse mérito. Porém, existe uma lei que regulamenta tudo isso relativo aos partidos políticos. Perfeito? Isso aí também é um dos preceitos que os partidos políticos têm que seguir. Segue comigo. Os parágrafos muito importantes. Parágrafo 1º. Vem comigo. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre sua escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento. E para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. O que são eleições majoritárias? Por exemplo, todo estado no Brasil pode eleger 3 senadores, ou seja, independente da quantidade da população, são eleitos 3 senadores por estado, diferentemente dos deputados federais. Os deputados federais fazem a eleição proporcional, ou seja, cada estado tem um número de deputados federais proporcionalmente ao número da sua população. O estado de São Paulo é o estado que tem mais representantes relativos a deputados federais. Por quê? Porque é onde está concentrada a maior massa populacional do país. Perfeito? Ou seja, isso é uma eleição proporcional. Eu tenho a quantidade de candidatos de certo local, de certo estado, pela proporção de sua população. Já a eleição majoritária, que é o que diz aqui o parágrafo 1º, é a eleição em que, independente da quantidade da população, eu tenho uma quantidade fixa prevista na Constituição Federal. No caso, 3 senadores por estado é uma quantidade fixa, okay? Sendo uma eleição majoritária, ao contrário da eleição de deputado federal. Okay? Segue comigo. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, ou seja, os critérios de escolha e o regime de coligações nas eleições majoritárias são possíveis, porém não pode ser possível isso nas eleições proporcionais. Tem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Toda pessoa que é eleita para exercer um cargo eletivo, ela tem uma filiação partidária. E existem regras no próprio estatuto do partido político que aquela pessoa tem que seguir, perfeito? Relativos à filiação partidária, tá bom? É isso que o parágrafo 1º trouxe para a gente. O parágrafo 1º do artigo 17 não é muito recorrente em prova de concurso público, porém, como está no nosso edital, a gente tem que ver obrigatoriamente. Perfeito? Segue comigo. Parágrafo 2º. Os partidos políticos... Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma de lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Foi o que eu disse para vocês. Os partidos políticos devem prestar contas para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral. Todo partido político tem que registrar o seu estatuto no TSE e o TSE fará, como se fosse a fiscalização, fará a varredura acerca dos partidos políticos, perfeito? O TSE é responsável pela verificação desses estatutos dos partidos políticos, perfeito? Há uma subordinação aí dos partidos com o TSE. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recurso de fundo partidário, ou seja, então, esse fundo partidário é aquele fundo de divulgação dos candidatos a cargos políticos, perfeito? Tudo isso tem um financiamento, e esse financiamento chama de fundo partidário. Somente terão direito a recurso de um fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, não, pessoal, língua travou aqui, políticos que alternativamente, ou seja, se ele cumprir só um desses requisitos, ele já tem direito à gratuidade da rádio e da televisão, não necessitando de ele cumprir todos os requisitos, ou seja, são requisitos alternativos e não cumulativos,
Perfeito? São requisitos alternativos. Então vamos ver o primeiro requisito aqui para ele ter acesso gratuito à rádio e à televisão. Inciso primeiro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou seja, ele tem que ter no mínimo 3% dos votos válidos em todo o país, em no mínimo 1/3 dos estados da federação, ou seja, nove estados que configuram um terço, e em cada estado deve haver no mínimo 2% dos votos válidos do respectivo estado. Perfeito? Esse é um dos casos em que o partido político vai ter a gratuidade de rádio e televisão. Perfeito? Vamos ver o segundo caso. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou seja, em vez de haver a porcentagem dos votos, houve a eleição de no mínimo 15 deputados federais em 1/3 dos estados da federação. Ou seja, 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 9 estados. Perfeito? Ou seja, aqui ele não contou a porcentagem dos votos, não contou quantidade de votos, mas sim a quantidade de pessoas eleitas. Compreende? Porque geralmente, isso com certeza já aconteceu, ele não cumpre o primeiro requisito, mas cumpre o segundo. Beleza? Porque existem estados que têm menos eleitores, estados que têm menos capacidade eleitoral ativa. Perfeito? Compreende? Então, preenchendo um desses requisitos, o partido político já tem a possibilidade de ter a gratuidade de rádio e televisão. Feito? Segue comigo. Parágrafo 4º, parágrafo mais recorrente na sua prova. Bom, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Ou seja, os partidos políticos não podem se aproveitar de organização paramilitar para se promover. Feito? Eles não podem, a organização do Exército está me apoiando, a Polícia Militar do Estado de Goiás me apoia. Eles não podem fazer isso. Eles não podem usar uma organização paramilitar, uma organização militar, para se promover, para ganhar mais votos ou algo relativo às campanhas políticas. Show, meu brother? Então, bora, segue comigo. Esse aqui é o parágrafo mais recorrente na prova de carreiras policiais, tá bom? Parágrafo 5º. O artigo 17, ele teve algumas emendas constitucionais super novas. O parágrafo 7º e o parágrafo 8º são de emendas constitucionais muito recentes, relativas aos direitos das mulheres, dentro do ordenamento político no Brasil. Perfeito? E a gente vai ver elas tintim por tintim. São 8 parágrafos. A gente está no 5º, vamos para o 6º, e o 7º e o 8º a gente vai fazer uma introdução bastante proveitosa também. Vamos lá. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, ou seja, os requisitos para fundo partidário, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Ou seja, se eu sou eleito por um partido, isso aqui a gente aplica ao poder legislativo, perfeito? Se eu sou eleito deputado federal por um partido, e este partido preenche os requisitos do parágrafo 3º, os requisitos para fundo partidário, para gratuidade da televisão e da rádio, eu não posso me desfiliar dele por um certo período. Por quê? Porque senão eu vou perder o meu mandato eletivo. Perfeito? Mas existe uma possibilidade em que eu posso romper essa filiação. Quando? Quando o partido por quem eu fui eleito não preencher nenhum dos requisitos do parágrafo 3º. E ele não tiver acesso a nenhum tipo de fundo partidário, tiver acesso a nenhum tipo de gratuidade na rádio ou televisão. Aí, nesse caso, sim, eu, que fui eleito, posso me desfiliar desse partido e me filiar a outro partido político.
Perfeito? Mas se caso o meu partido, que eu ganhei o mandato, preencher alguns requisitos e tiver acesso ao fundo partidário, eu não posso me desfiliar desse partido por um certo período. Perfeito? Isso aqui foi o que quis dizer para a gente o parágrafo 5º do artigo 17 da Constituição. Vamos para o parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, federais, estaduais e distritais e os vereadores, ou seja, aqui está faltando senadores, mas isso aqui são os detentores de mandatos eletivos do poder legislativo, que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos de fundo partidário ou outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e televisão. Primeiro ponto que você tem que observar aqui. Isso não se aplica ao senador. O senador, ele pode filiar ou desfiliar-se de qualquer partido a qualquer momento que ele não vai perder o mandato. Perfeito? O senador não perde o mandato por filiar-se a outro partido, por mais que aquele partido que ele já está afiliado preencha os requisitos do parágrafo 3º. Porém, no caso de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, esses sim perdem o mandato eletivo se eles desfiliar-se de um partido e filiar-se a outro, salvo na exceção do parágrafo 3º, quando o partido não alcança nenhum dos requisitos para o fundo partidário, nem para gratuidade de rádio e televisão. Bom, eu sei, pessoal, que a parte de partido político é uma parte mais chata, beleza? Então eu vou agilizar aqui, só falta o artigo 7º, o artigo 7º e 8º. Eu sei que a parte de partido político é uma parte mais maçante, mas a gente está acabando aqui. Força, foco e fé que vai dar tudo certo. Perfeito? Vem comigo. Parágrafo 7º. Pessoal, emenda constitucional de 2022. Tá bom? Muito importante para o nosso prova. Emenda constitucional 117. Comigo. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5%, decora a porcentagem, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Ou seja, se um partido político já recebe 100 mil de fundo partidário, 5 mil, ou seja, 5%, deve ser dedicado a programas de inserção das mulheres na política. Então, isso aqui é uma forma de motivar as mulheres, uma forma de trazer a inserção das mulheres dentro do cenário brasileiro, da política do cenário brasileiro. Feito uma emenda constitucional nova, você tem que levar para a sua prova. Leva principalmente a porcentagem, bom? Leva principalmente a porcentagem, porque eu acredito que eles podem trocar essa porcentagem aqui. Pode colocar 10, pode colocar só 2. Feito? Então você atende bastante a porcentagem. Parágrafo 8º. Também incluído pela emenda constitucional número 117 de 2022. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, ou seja, está falando também para as mulheres, deverão ser no mínimo de 30%. Ou seja, todo o tempo dedicado dos partidos políticos à divulgação, à rádio, televisão, 30% desse tempo, 30% desse investimento deve ser dedicado às candidatas, ou seja, às mulheres. Perfeito? Continuando. Proporcional ao número de candidatas. E a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerando a autonomia e o interesse partidário. Perfeito? Então, 30%
de todo o investimento, 30% de toda rádio, televisão, tempo na rádio e na televisão, deve ser dedicado proporcionalmente à quantidade de candidatas dos partidos políticos. Perfeito? Claramente, o parágrafo 7º e o parágrafo 8º trouxe disposições para a reinserção das mulheres na política. Perfeito? Para que haja uma maior massa de mulheres eleitas, perfeito? Maior massa de mulheres que virem deputadas, que virem senadoras, que virem detentores de algum mandato eletivo. Perfeito? Então, Caveira, acredito que seja isso, missão concluída com sucesso. E é o seguinte, obrigado por ter você aqui comigo. A gente encerrou aqui a parte de direitos e garantias fundamentais. A gente vai ver a parte de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal. A gente vai ver a parte do poder legislativo, do poder executivo, no artigo 84, 85. A gente vai ver a parte do poder judiciário, do artigo 92. Entende? A gente vai ver tudo isso nas nossas aulas de direito constitucional. Feito, professor Paulo França aqui. Obrigado pela sua presença e tamo junto. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Eu estou disponível para tirar suas dúvidas. Valeu!